Realmente muito especial. Parabéns também, Stephanie, por esse trabalho, você e o Flávio Paradella, né, que fizeram essa surpresa, fizeram ela acontecer. Realmente emocionante e muito legal conhecer alguns rostos também, né? A gente só ouve falar aqui as histórias das mães contando pra gente dos filhos, agora a gente conhece esse pessoal. É mesmo, agradecendo também Vanessa Godoy, aqui da administração da CBN Campinas, que me ajudou a conversar com os maridos, filhos e etc, conseguir esses contatos, né? Que a gente não conhece todo mundo ainda. Chegou o momento da nossa entrevista. Como se sente a mulher diante da morte de um filho? Esse questionamento é, de certa forma, o start para o livro A Lua e o Girassol. Um dia Mães em Luto, outro dia Mães em Luz. A partir de depoimentos de 7 mães cujos filhos de diferentes idades faleceram em circunstâncias diversas. A obra conta ainda com o prefácio do escritor português Walter Hugo Mãe. E a gente conversa então com a autora desse livro, a Marina Miranda Fiuza. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Nos ouve bem também, né? Vamos ajustar então tá. isso. Obrigada pelo convite. Marina, seja bem-vinda aqui ao Estúdio CBN. Eu ainda não conhecia o seu trabalho, mas o de Walter Hugo Mãe eu conheço, então já dá para saber que esse livro promete bastante coisa legal. Foi uma honra para nós, né? Para mim e para as 7 mães que assinam esse livro comigo, né, que compartilharam as histórias aí, suas histórias particulares nesse livro. E nós mandamos o livro para ele, assim, meio que muito com esperança, mas enfim, sem imaginar que ele aceitaria, e foi uma honra. Ele escreve o prefácio e a 4ª capa do livro. Uhum. E explica pra gente então, Marina, como surgiu a ideia e a inspiração para tocar nesse assunto tão sensível e escrever esse livro? Bom, o projeto desse livro existiu antes de eu entrar nele, né? Então, um grupo de mães, de 7 mães, que se conheceram em decorrência do luto. Elas começaram a trocar as experiências entre elas e elas julgavam que esse apoio que elas encontraram uma nas outras foi essencial para sobreviver, né, para passar por essa experiência, não passar, mas continuar sempre nessa travessia do luto. E elas tinham esse desejo de que esse apoio pudesse chegar a outras pessoas, né, porque esse é um tema que tem muito tabu. As pessoas, acho que a nossa sociedade, de maneira geral, não está preparada para lidar com o luto, nem quando você próprio está vivendo ele, nem quando a gente vai prestar, né, solidariedade a alguém que está passando pelo luto. A gente evita esse tema sobre todos, né, sobre todos os outros. E então elas queriam, assim, elas tiveram esse desejo de escrever um livro que pudesse chegar a outras pessoas e ser o apoio que elas encontraram umas nas outras. E é inevitável. Perdão, pode continuar. Não, uma dessas mães, a Gabriela Oliveira, é minha amiga pessoal, então eu conheci o restante do grupo através da Gabriela. E aí, há 3 anos, isso já foi há 3 anos, então a gente começou um processo longo de entrevistas com cada uma delas, de encontros, e depois o processo de escrita do livro, que acabou sendo isso, assim, um diálogo honesto e sincero. Ele não promete nenhuma receita milagrosa de como sobreviver a isso, né? É mais uma conversa mesmo entre mães que se dispuseram a falar sobre isso sem nenhum pudor, né? Por aí. E nesse período agora, né, de Dia das Mães, pré-Dia das Mães, que tem propaganda na televisão direto, propaganda no rádio, homenagens de vários lados, né? Nas redes sociais. Nas redes sociais também. É inevitável que as lembranças e a saudade voltem com força nesse período, né? Sim, eu acho que sobretudo no primeiro ano, né? No primeiro ano de luto, acho que todas essas datas tem um peso muito grande, né? O primeiro aniversário, o primeiro Natal e né, sem dúvida, o Dia das Mães é talvez aí um desafio, né, para essas mães.
E eu acho que a gente está vivendo, né? Quando a gente começou esse projeto, a gente estava ainda, né? Não tinha entrado nesse momento que nós estamos vivendo agora do coronavírus, mas eu acho que mais do que nunca é inevitável a gente falar, né? Sobre o luto, quando não só o país, mas o mundo inteiro está tendo que lidar com isso, né? Justamente. Eu tinha, inclusive, pensado em te perguntar justamente sobre isso, né? Na pandemia isso também ficou bem mais forte, já que muitas mães perderam filhos saudáveis e jovens para a Covid-19. Seu livro acaba sendo uma forma delas lidarem com isso também e uma homenagem a elas também, né? Nessa primeira data, enfim. Eu acho que na pandemia isso ficou mais evidente, né? Sim. Na realidade, assim, é impressionante. Agora, né? O livro foi lançado agora dia 5 de maio e essa semana a gente já recebeu o feedback de muitas pessoas que estão recebendo e lendo, né? E é interessante de perceber como que quando as pessoas leem sobre o assunto, elas se veem legitimadas naquilo que elas às vezes guardam para elas sozinhas, né? Então, assim, tem muita história sendo compartilhada através da leitura do livro. E às vezes a gente se surpreende assim, de pessoas que são do nosso convívio e que a gente não sabia que tinham passado por isso, né? Às vezes, por exemplo, perda gestacional, que é uma coisa que, né, às vezes a gente não é visível para quem está em volta, né? Então, enfim, falar de morte acompanha a humanidade, né? Mas, assim, certamente agora, mais do que, pelo menos, né, na minha experiência de vida, acho que isso nunca foi tão atual, né? Acho que todo mundo conhece, pelo menos, uma pessoa que foi vítima aí do coronavírus, então... Acho que assim, a gente tenta evitar falar sobre o assunto, mas agora acho que chegou o momento de que isso é realmente inevitável. Todos nós conhecemos alguém próximo que está passando por essa experiência de luto. E na conversa que você teve com essas mães presentes no livro, né? O que você ouviu delas depois, né? Não só do lançamento do livro, mas depois que ele ficou pronto, antes mesmo do lançamento. O que você ouviu delas por parte, naquele sentido de se ajudou elas mesmo, dividir isso com outras pessoas? Como é que foi esse processo para elas pessoalmente, né? Porque exige coragem também, né? Dividir esses relatos vividos por elas, né? Sim, então, né, eu comecei falando um pouco sobre isso, a gente existe um tabu, né, falar sobre a morte. Embora isso seja uma experiência que todos nós vamos vivenciar em algum momento, a gente evita falar sobre isso e a gente está tão despreparado a lidar com o luto do outro que quem vive o luto acaba vivendo de uma maneira muito solitária. Acho que falar sobre a morte, sobretudo a morte de um filho, é um assunto que gera um desconforto muito grande em quem está escutando, né? A gente não sabe o que dizer, né? Quantas vezes a gente ouve falar disso, né? Vai num velório, não sabe o que dizer, não tem o que falar, porque às vezes realmente a gente não tem o que falar, né? Talvez a questão seja a gente saber escutar mais do que ter o que falar. Acho que esse é o exercício de empatia, né? Ouvir a dor do outro sem ter que receitar nem prescrever nada para sanar essa dor, ou seja, permitir que essa dor exista, né? E está disponível para ouvir essa dor. Então, eu acho que essas 7 mães, né? Elas encontraram umas nas outras esse espaço para poder falar sobre isso e ser validada na sua dor e ser entendida, ser compreendida e elas as mortes são por ocasiões diferentes, em épocas diferentes, né? Mas elas buscaram muito ajuda, né? Então elas tiveram essa capacidade de ir atrás de ajuda e leram muita coisa, assim, praticamente tudo que estava disponível nas livrarias aqui e fora do país, elas leram e elas sentiam falta de uma narrativa mais
honesta mesmo, porque geralmente os livros têm um viés de autoajuda ou biográfico, né? Vai contar da experiência de uma pessoa específica, ou tem um caráter religioso, que às vezes, quando você está muito imerso ali naquela dor, você não consegue ser receptivo para falar de fé. E então elas tiveram essa coragem, né? Eu concordo com você, foi um ato muito corajoso delas de abrirem esse espaço, abrir o coração, né, para falar sobre esses assuntos que acabaram sendo muito solitários, muito íntimos, né, muito vividos sozinhos, né, por causa desse nosso despreparo para ouvir um enlutado, né. Então, teve esse receio, sim, né, esse medo de expor uma coisa que é tão íntima, que é tão valiosa, que é tão preciosa para uma mãe, né, falar sobre o filho que morreu. Mas assim, agora que o livro, né, já começou a ir andar sozinho, já tem os seus primeiros leitores, né, eu acho que eu posso falar por elas que elas estão todas muito felizes de ver que isso realmente pode ajudar outras pessoas a falar sobre as suas experiências próprias, a se ver validado. Então, acho que isso traz uma alegria, assim, tanto em poder ajudar e sim, isso acaba voltando para elas, né? Sim, ajudando elas também, né? Sim, com certeza. Sim. Eu acho que é bem isso. Eu aproveito esse momento aqui, antes de me despedir de você, Marina, para, né, Stephanie, reforçar aqui que fica aqui uma homenagem a todas essas mães que perderam os filhos recentemente, seja pelo coronavírus ou não. A gente sabe que nesse momento de pandemia isso aconteceu bastante, infelizmente, né? Então fica aqui o nosso abraço também a essas mães nesse momento tão difícil, né? O Dia das Mães chegando, isso tudo que a Marina trouxe pra gente também, reverberando ali nas memórias, nas lembranças. Fica aqui também a nossa homenagem, né, Stephanie? Com certeza, uma homenagem a todas as mães que continuam sendo mães. É bom a gente falar sobre isso, né? Não foram mães, elas são mães. Exatamente. E serão assim para sempre. Marina Miranda Fiuza, autora do livro A Lua e o Girassol, Um Dia Mães em Luto, Outro Dia Mães em Luz. Muito obrigada pela sua participação. Um feliz Dia das Mães para você e até a próxima. Obrigada, gente.